Boa noite a todos. Boa noite, vereadores mirins. Boa noite aos que nos acompanham pelo canal 40.1 da TV Câmara. Estamos dando início hoje à 13ª reunião ordinária da Câmara Mirim. Peço a todos que se coloquem de pé para a oração inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Passo a palavra agora para a Milena e para a Beatriz, que vão dar palestra para a gente. Vontade. Boa noite a todos e a todas. Quero, antes de mais nada, falar que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Desde já me coloco à disposição de vocês para quaisquer dúvidas que vierem a emergir, que vocês quiserem acrescentar também, estamos abertos. Vocês podem interromper a gente, tá? Hoje nós viemos aqui para conversar um pouco com vocês acerca da segurança pública, que é um tema de muita relevância para a nossa sociedade, ainda mais nos dias atuais, que nós nos deparamos todos os dias com casos de violência. Não tem um dia o qual nós não ligamos a televisão ou acessamos algum site da internet que nós não chegamos a ver algum caso de crime ou de violência, de estupro e assim por diante. A partir do momento de agora, eu vou passar a palavra para a Bia, que vai estar dando abertura para vocês nesse tema, tá? Boa noite, gente. Igualmente é um prazer estar aqui, né, para estar apresentando para vocês o que é a segurança pública e trazer um pouquinho mais de conhecimento do que a gente sabe, do que a gente estuda para vocês. Então, a segurança pública, ela é de responsabilidade do Estado. O Estado é todo o nosso país, é o governo. Ela é de responsabilidade do Estado e ela está assegurada pelo artigo 144 da Constituição Federal. Todo mundo aqui sabe o que é Constituição? Então, de acordo com o artigo 144, a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então, o Estado ele tem o dever de fornecer a segurança pública para todo o país, para que a gente possa andar nas ruas com segurança, para que a gente possa ir para a escola com segurança, comprar algo no supermercado com segurança. Então, isso é dever do Estado. O que nós temos? Em uma sociedade democrática, eu tenho que a segurança pública busca garantir a proteção dos direitos individuais e assegurar, com isso, o pleno exercício da cidadania. O que seria o pleno exercício da cidadania? É isso que eu acabei de falar. Vocês estarem aqui hoje, poder vir da sua casa para cá com segurança, é papel do Estado de estar provendo essa segurança pública. Os policiais que vocês veem todos os dias nas ruas, é a segurança pública. A Polícia Federal, que vocês veem falar na televisão, é a segurança pública e daí em diante. E a segurança pública, ela está diretamente ligada com 3 fatores. O que nós temos? Primeiro fator educação. Quando um país tem uma educação de qualidade, nós temos cidadãos formados e cidadãos que têm capacidade de não fazer mal ao próximo, de não roubar, de não matar e em diante. Então, quando eu tenho um país com uma educação formada, eu tenho um país onde as pessoas elas são mais educadas mesmo, sabe? Por exemplo, vocês aqui hoje, muitos de vocês estão aqui por meio de quê? Por meio da educação. Então, assim, se não fosse a educação, a gente não poderia ter isso aqui que tem hoje em dia. Saúde. A saúde é um outro ponto também muito importante, que o Estado também provém tanto a educação quanto a saúde, e
E quando uma sociedade, quando um país ele tem saúde, a gente vê que as pessoas podem ter o melhor bem-estar. A gente vê que muitas das coisas de ruim que acontecem podem estar ligadas ao fator saúde e educação. Exemplo, droga. Uma pessoa que tem educação, que está na escola, ela não vai para o mundo das drogas, sim, dificilmente. Ela dificilmente vai ter a sua saúde corrompida, entre várias outras questões. Questão da infraestrutura também. O Estado, ele é provedor de bens sociais para que toda a sociedade tenha um bem-estar e possa conviver harmoniosamente. A infraestrutura é estrada, pavimentação, moradia. O Estado ele tem papel fundamental em todas essas questões. Se eu tenho uma cidade que não tem iluminação, que não tem pavimentação, que eu não tenho um planejamento de moradia, o que isso acontece? Isso influencia em vários fatores. Um lugar que não tem iluminação, não tem pavimentação, eu tenho uma maior probabilidade de ter crime, certo? Um lugar onde não tem estrutura para ter uma moradia, eu tenho a formação de favelas e comunidades. E isso acarreta muito na questão do crime. Então, gente, só para completar o que a Bia disse, a segurança pública é um direito nosso constituído por lei, é uma garantia que o Estado tem que nos fornecer, mas, além disso, não fica só a cargo do Estado nos garantir isso. Isso é um dever de todos, né, para com a sociedade. Quando eu digo dever, em que sentido? Fiscalização, lutar, sair às ruas mesmo, porque, atualmente, nós vivemos uma crise moral e uma crise de participação. As pessoas, hoje em dia, elas não têm mais esse tanto anseio pela política, e eu fico muito satisfeita em ver que, com esse projeto, né, que foi lançado, porque é uma porta para vocês estarem sendo inseridos nesse processo político. A partir de vocês vão emergir novas ideias e um novo comportamento social. E é a partir disso que nós podemos construir um novo Brasil para a gente. Eu queria lançar essa pergunta para vocês. A gente já falou um pouco sobre isso, mas quem é responsável por ela de fato? Por meio de que modo o Estado nos fornece essa segurança pública? Alguém sabe responder? Acredito que todos. O povo? Sim, o povo. Mas, além do povo, de que forma que o Estado nos fornece essa segurança pública? Só um favor, eu gostaria que vocês se apresentassem, dissessem só o nome, por favor, antes de vocês responderem, para que eu conheça um pouquinho de cada um. Matheus, na minha opinião, os bombeiros, os policiais e o povo ajudando e denunciando. Justamente. É por meio dos policiais que nós temos o serviço da segurança pública. Então, por meio de editais e de concursos públicos, o Estado nos fornece esse policiamento. Dentre os policiais, nós temos vários tipos, que eu vou passar para vocês. Nós temos a Polícia Federal, que ela é responsável pelo combate ao tráfico, ao contrabando e tudo aquilo que vai contra a nossa ordem pública. Além da Polícia Federal, nós temos a Rodoviária Federal, a qual fica a cargo dela a proteção das rodovias federais. E, além da Polícia Rodoviária, nós temos a Polícia Rodoviária Estadual, que fica a cargo da proteção das estradas estaduais. Temos também, aliás, deveríamos ter, constituído em lei, mas nós não temos, que é a Polícia Rodoviária Ferroviária, que seria a cargo dela a fiscalização das ferrovias. Só que, mesmo isso estando na Constituição, não foi projetado ainda para a gente ter, mas deveríamos ter. Temos também a Polícia Militar, que acho que que todo mundo conhece mais, que vemos todos os dias nas ruas, né? A cargo dela fica a ordem pública, né? Cada estado tem a sua, no nosso caso é a Polícia Militar de Minas Gerais. Temos a Polícia Civil também, que ela também ajuda a Polícia Militar nessa função da ordem pública, mas, além disso, ela age com a investigação criminal. Ou seja, quando tem algum crime, a Polícia Militar aciona a Polícia Civil, e, a partir dela, são comandadas as investigações.
Temos também o Corpo de Bombeiro, como nosso amigo falou ali, que ele vai oferecer assistência para a gente. Ou seja, sempre que ocorre algum acidente ou alguma catástrofe, é o Corpo de Bombeiro que é acionado e resolve nossos problemas. Por fim, temos os guardas municipais, que eles visam a proteção patrimonial, ou seja, elas visam proteger a cidade. Isso aqui é mais uma curiosidade que eu trouxe para vocês, que eu estava procurando um pouco sobre o assunto, e eu achei um estudo, um artigo, que foi feito aqui em Lavras, por alunos da UFLA, em que eles queriam descobrir quais que são os principais problemas de segurança pública aqui em Lavras. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que foi conduzido esse estudo, para vocês entenderem como que chegaram a esses resultados. Eu gostaria de lembrar que esse estudo é um pouco antigo, ele foi feito em 2012, mas é importante para a gente ver o que de lá até aqui mudou, o que melhorou, e o que ainda continua sendo um gargalo da nossa comunidade municipal. Esse estudo se deu da seguinte maneira. Foram realizados grupos de focos. Todo mundo sabe o que é grupo de focos? Só para eu saber. Eu vou falar para quem não souber. São pessoas reunidas para falar sobre o mesmo assunto. Ou seja, eu reúno vários atores sociais e, a partir disso, cada um vai dando a sua opinião sobre o assunto. Além do grupo de foco, foi feita entrevista. Com quem foram feitas essas entrevistas e esses grupos focais? Com os principais atores sociais que estão envolvidos com a segurança pública, seja direta ou indiretamente. Quem são esses? Prefeito, vice-prefeito da época, que foi em 2012, os vereadores, a própria comunidade do município, a juíza da época também chegou a participar dessa conversa, e, a partir disso, foram emergidos esses pontos que eu trouxe para vocês. Então, assim, eu não sei qual que é a realidade de hoje em dia que a gente se encontra aqui, quais que são os problemas que permanecem, até se vocês souberem e quiserem me contar. Se vocês quiserem falar algum relato que vocês sofreram, que alguém sofreu, fiquem à vontade, não se acanhem, eu dou a palavra para vocês, tá? Então, dentre esses principais problemas, a gente teve a impunidade, ou seja, a ausência de punição para com os crimes, ou seja, aconteceu alguma violação, algum crime, não foi punido como deveria ser. Muitos políticos militares atuando diretamente na área administrativa. Isso é até um problema não só do município de Lavras, mas de todo o Brasil. Tem muito policial na área administrativa, ou como general, e nos altos cargos, e na rua mesmo tem pouco. Então, assim, o nosso maior problema está na rua, a gente precisa de segurança na rua. Eu, particularmente, várias vezes, quando eu ando à noite na rua, fico olhando para trás. Só eu que fico com medo de ter alguém atrás de mim, vir me assaltar e etc. Então, assim, é um problema que... Alguém quer a palavra? Então, continuamos. Então, assim, deveria ter menos policiais na área administrativa e mais na rua. Então, desde 2012 até hoje, é um problema que existe e que deve ter alguma intervenção, ser feita alguma intervenção, né? A estrutura física deficitária para o combate do crime do município de Lavras, assim, eu não sei se houve alguma melhoria, se alguém souber e quiser falar, mas foi constituído como um problema na época a estrutura física da delegacia, a lentidão no atendimento às chamadas de emergência da população, pela Polícia Civil, Militar e Bombeiros. Eu acho que esse problema aqui claramente ainda existe nos dias atuais, né? A gente aciona a polícia, aciona o bombeiro, e tem vezes que demora muito tempo para elas chegarem. Até mesmo chegando a pessoa a óbito, ou se tiver que matar, já matou, porque até chegar, né? Então, assim, a gente pode constatar que é um problema detectado em 2012, mas que ainda existe nos dias atuais. Além disso, a falta de policiamento adequado nos bairros, zonas periféricas e zonas rurais do município de Lavras. Assim, o que eu tenho de visão disso, eu acho que melhorou um pouco, né? Mas ainda é um pouco deficitário nesse quesito. A gente vê que essas áreas mais periféricas, esses bairros que ficam mais à margem, a gente vê que não tem tanto policiamento assim. E se tem, não é a quantia adequada que consegue suprir nossa demanda. O sistema de vigilância por câmeras de vídeos é insuficiente para abranger poucos pontos na cidade. Nesse ponto, eu não sei, realmente não sei se houve melhoria. Nosso amigo, te dou a palavra. Eu chamo Rodrigo. Nesse ponto aí,
não melhorou, mas piorou, porque meu pai, ele meio que trabalha com isso, ele está nesse projeto aí, então piorou, porque a maioria das câmaras da cidade não está funcionando. E isso até hoje, então. Pois é, então a gente vê que, em vez de melhorar, agravou o problema, né? E assim é primordial que tenha câmeras, porque tem cidades no Brasil que, por câmera, eles dão notícia de tudo. Se está tendo algum assalto, então a gente vê essa deficiência em investimento de tecnologias, né? Então o Brasil preocupa muito em contratar a polícia. Vamos resolver, é só contratar a polícia e pôr na rua. Mas infelizmente isso não é suficiente para atender nossas demandas. A gente precisa de investimento em tecnologia. Porque esse sistema que a gente tem hoje está ultrapassado. A gente precisa que isso seja atualizado, que haja mesmo uma evolução do sistema, né? Até tem cidades no Brasil que é de ponta, a tecnologia é de ponta. Por exemplo, acho que é Santa Catarina. Lá um policial não precisa nem parar você para te multar, não, para tipo assim, fazer um BO, ele já detecta a sua placa por meio de um tablet e o processo chega na sua casa. Então, algo que é demoradíssimo hoje em dia, que são os BOs, lá é feito na hora. Então, a gente vê que a eficiência é muito maior, né? Então, por que isso não pode ser trazido para essas outras cidades? A gente falar que é falta de verba não é, porque o dinheiro que se gasta, que é usado de maneira incorreta, daria para fazer tudo isso. Elevação do tráfico e consumo de drogas, em especial do crack, essa questão não precisa nem comentar, né? Todo mundo sabe. Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o consumo de droga, e eu acho que é um problema que ainda persiste na sociedade hoje em dia. Então, não é um problema de 2012, mas ele vem nos acompanhando juntamente com o crescimento populacional. Ausência com presídio com capacidade suficiente para atender as atuais e futuras demandas da segurança pública na cidade. Assim, o pouco que eu sei acerca, e se alguém tiver mais entendimento sobre e quiser falar, o nosso presídio aqui em Lavras não consegue atender todo mundo, tanto é que muita gente vai para outra cidade, é transferida. Então, é outro problema, que desde 2012 até 2018 a gente nem enfrenta. Então, o que está acontecendo, né? A gente entende que estamos passando por uma crise financeira, mas, à medida do possível, a gente tem que ver o que pode ser feito para sanar esse impasse. O julgamento dos processos criminais é considerado lento. Esse problema em específico não é um problema só de Lavras, ele é um problema estrutural do sistema judiciário. Em qualquer lugar do Brasil, é muito processo para poucos juízes. Então, assim, não é um problema só de Lavras e ele persiste na sociedade. Olá, meu nome é Giovanni, e nesse quesito eu sei um pouco porque meu pai é advogado e vejo o dia a dia dele. Ele passa muito aperto, muita raiva com isso, porque às vezes o processo demora 2, 3 anos, até mais, para sair, porque é muito lento esse processo no Brasil. Justamente, Giovanni, esse é um problema estrutural do Brasil, não só do município, como eu já disse anteriormente. Então, assim, acho que enquanto não tiver uma ação pontual nesse quesito, nós não vamos sanar o impasse. Com certeza. A disponibilidade de recursos humanos é menor do que necessária para atendimento às demandas de segurança pública na cidade, isso sem dúvidas. A gente vê que a gente tem os investimentos, mas não é suficiente para atender tudo aquilo que a gente necessita e precisa. Pessoal, só falando um pouco sobre a nossa dinâmica de hoje, a nossa didática, aliás, como a gente vai conduzir, a gente iniciou com essas questões acerca da segurança pública, e eu trouxe 2 vídeos, um documentário e um com dados estatísticos sobre a violência no Brasil. Eu acho interessante trazer esses vídeos, porque eu ficar falando aqui, não fica muito legítimo, mas vocês vendo na prática a realidade, acho que vai ajudar vocês a ter uma visão crítica. Porque o nosso objetivo aqui não é só falar do tema, mas é que vocês saiam com uma ideia formada na mente de vocês, para vocês poderem tratar com as outras pessoas. Então, antes da gente colocar os vídeos, eu gostaria de deixar essa indagação para vocês. Por que o Brasil é um país tão violento, né? A gente vê países aí que, nossa, é um sonho de se viver. Então, essa questão de violência no Brasil está ligada a vários problemas estruturais, que vêm desde a colonização em 1500. Então, a gente vai passar o vídeo e, conforme vocês forem vendo, vão prestando atenção. O que faz o Brasil um país tão violento? Tá joia? Eu vou passar o vídeo para vocês. Logo em seguida, a gente vai continuar com as discussões. E, em seguida, também, eu gostaria de gerar um debate. Eu não quero só ficar falando, eu quero que vocês interajam comigo, que vocês contem experiências, o que vocês acham acerca do tema, para a gente criar um momento de mútua aprendizagem. Eu aprendo com vocês e vocês comigo. Tudo bem?
história do Brasil é uma história de violência. É o retrato de um país que expõe sua população todos os dias ao risco. No cotidiano de uma nação do tamanho de um continente, uma multidão é silenciada diante da face mais cruel do Brasil no século XXI. Uma multidão de vítimas, porque o Brasil do novo milênio mata. E mata muito. Começamos a contar essa história pelo ano de 2014, quando tivemos mais de 60 mil homicídios. O número assusta quando nos damos conta de que é maior do que todos os homicídios da América do Sul somados. Maior do que todas as mortes registradas nos 28 países da União Europeia. E maior também do que todas as pessoas que morreram em 92 países juntos. Isso não acontece só porque temos uma população gigante. Afinal, morre mais gente aqui do que em nações mais populosas. Índia, China, Estados Unidos e Indonésia. 60 mil mortes é um recorde negativo que está perto de ser batido. Os registros de mortes do Ministério da Saúde vão até 2015, mas dados de secretarias de segurança pública que utilizam outra metodologia mostram que em 2016 os casos de homicídio passaram a marca de 61 mil. As estatísticas mostram que as mortes no Brasil se tornaram episódios banais no século XXI. Todos os dias, histórias sobre homicídios ocupam o noticiário dos 4 cantos do país. Mas dificilmente cada história sozinha é capaz de oferecer a dimensão do problema. E olhar com atenção para os registros de homicídios coloca em xeque a forma como enfrentamos a violência. Afinal, qual é o significado da vida quando se descobre que a contagem de mortes está neste patamar? 786 mil pessoas foram assassinadas em 15 anos. O número de mortes já era alto no início do século XXI. E foi crescendo, de forma constante, ano a ano, num ritmo mais rápido do que o próprio crescimento da população. De 2001 a 2015, a violência no Brasil matou uma quantidade de pessoas correspondente à população da Guiana. Ou eliminou João Pessoa do mapa. Matou mais do que o número de moradores de Frankfurt, Sevilha, Seattle, Atenas, Oslo, Helsinki ou Copenhague. Exterminou uma Lisboa e meia. Enquanto isso, 4 planos nacionais de segurança foram lançados por aqui. 4 presidentes tiveram o poder em mãos e nenhum deles atacou o problema de frente. O governo se contenta em ser o coadjuvante dessa discussão. E uma coisa que sabemos sobre a violência é que o protagonista está morto. A violência no Brasil segue o rastro da pólvora. 7 em cada 10 homicídios são provocados por armas de fogo. E também escolhe as vítimas. Mais de metade dos assassinados no país são crianças ou jovens. 440 mil brasileiros mortos tinham no máximo 29 anos. Entre eles, um grupo pequeno chama atenção. 1.303 bebês. A violência também é cruel com os idosos. 28 mil foram mortos de forma violenta nesse século. De todos os homicídios do país em 15 anos, quase 500 mil vítimas eram as ditas pardas ou negras. As estatísticas mostram que alguns têm mais chances de sobrevivência do que outros. 9 em cada 10 vítimas são homens. Mas todos se sentem expostos.
E o problema se agrava. Desde que o século começou, a quantidade de vítimas vem crescendo. 22 estados brasileiros tiveram aumento no número de mortes. Em alguns deles, a situação chegou ao pior ponto possível, até agora. Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Pará, Amazonas, Tocantins, Goiás, Santa Catarina, todos eles ao menos dobraram a quantidade de homicídios. E só se passaram 15 anos. Quem se acostumou a ver as guerras pelo mundo no noticiário não percebe a dimensão da violência em nosso cotidiano. A faixa de Gaza, um pedacinho de terra no Oriente Médio, isolada por um conflito permanente, definida pela morte, certo? Pois o Brasil também tem seus pedacinhos de terra marcados por mortes. Veja Fortaleza, por exemplo, do tamanho da faixa de Gaza. O pior ano em meio século de conflito em Gaza foi 2014. Deixou 2.327 mortos, israelenses e palestinos. Naquele mesmo ano, morreram 2.271 pessoas em Fortaleza, brasileiros. Olhar com lupa para os nossos municípios é descobrir que as mortes estão mais presentes do que a gente se dá conta. Em 2015, menos de 2% das cidades concentraram metade dos homicídios do Brasil. 90 cidades. Se considerados os 15 anos do século XXI, a lista dos municípios que mais registraram mortes reúne as principais capitais do país: Manaus, Curitiba, Maceió, Brasília, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Quase 200 mil mortes. Agora, se forem consideradas as mortes de acordo com a população, chamadas de taxas de homicídios, outros municípios surgem no mapa da violência. Altamira, no Pará, com cotidiano de tráfico de drogas e disputa por terras, lidera a lista. E é seguida por municípios do Pará, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Cidades onde a violência disparou por volta de 2008. Cidades que se equiparam às mais violentas do mundo. As taxas mostram que a violência escapa das grandes capitais e se espalha por periferias ou cidades médias do interior. Essa violência foge do eixo Rio-São Paulo. Migrou para o norte, para o nordeste. Voltando aos números absolutos, em nenhum outro lugar do país houve mais mortes do que em São Paulo. A maior cidade brasileira contabiliza mais de 44 mil mortes nesse século. As estatísticas indicam que São Paulo viveu o terror em 2001. No ano em que o mundo descobriu a dimensão do terrorismo, São Paulo teve 6.700 homicídios. 2 vezes mais que Nova York, incluindo todas as pessoas que morreram nos atentados do World Trade Center. Depois disso, tanto a capital quanto o estado de São Paulo reduziram os homicídios. Mas são alguns dos poucos exemplos de diminuição da violência no país. No estado do Rio, os números também caíram, até 2012. Mas nos últimos anos, eles voltaram a crescer. Em 2014, a quantidade de homicídios retornou ao patamar de 2008. E embora não haja estatísticas nacionais de 2016, dados regionais mostram que as mortes violentas continuam aumentando. Em 15 anos, o estado superou a marca de 95 mil homicídios. A maior parte deles ocorreu na capital. A cidade do Rio é a segunda do país com mais mortes nesse século e está cercada por outros municípios violentos. Ao todo, o estado do Rio tem 12 cidades entre as 100 com mais mortes no país. Além da capital estão Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Belfor Roxo, Niterói, Campos, São João de Meriti, Itaboraí, Cabo Frio, Macaé e Magé. A situação do estado é cruel. São 17 homicídios por dia. 3 em cada 4 mortes são por armas de fogo.
95 mil mortes é um número maior do que os homicídios registrados nos estados do sul do Brasil, ou do norte, ou do centro-oeste. O Rio é um retrato triste da violência no país. O Brasil segue na contramão de países que ficaram marcados pela violência. Veja a Colômbia, o país que viveu o terror da guerra do narcotráfico sob influência de Pablo Escobar, vem reduzindo o número de mortes violentas nos últimos 25 anos. No auge da guerra ao tráfico de drogas, as mortes na Colômbia eram semelhantes às do Brasil. De lá para cá, os colombianos deixaram de se matar na mesma proporção. Nós não. No século XXI, o mundo ficou assombrado com as histórias da Síria e do Iraque. Ataques químicos, invasões, atentados, cidades inteiras dominadas por grupos terroristas, exércitos, fuzis, granadas, tanques, bombas, chefes de Estado declarando guerra. Talvez você ainda não tenha parado para olhar os números. Quantas pessoas morreram no Iraque e na Síria? Lembra dos atentados que aterrorizaram o mundo? Nova York, Londres, Paris, Madrid. Diversas outras cidades sofreram e ainda sofrem com o terror. Enquanto no Brasil, a dor é constante e diária. 786 mil homicídios em 15 anos, 143 por dia, 6 por hora, 1 a cada 10 minutos. Alguém em algum lugar do país foi assassinado agora, enquanto você assiste a esse vídeo. E em mais alguns minutos, a vítima será outra. Gente, é pesado o vídeo, né? Mas eu acho que é necessário para a gente ter uma visão do que a realidade nos transmite, né? Eu queria muito passar outro vídeo, mas por questões a respeito do tempo, não vai ser possível. Eu vou deixar com o Rodrigo, depois, em uma próxima oportunidade, ele passa para vocês. Aí, ao invés do vídeo, a gente discute. Mas vai até às 8, não é? Pode passar um pouco, gente? 8h30? Nesse caso, a gente passa o vídeo, porque a gente ainda vai ter outra palestra com o Afonso tratando sobre outro tema. Então, eu vou passar o vídeo, porque realmente ele é muito legal, e esse traz mais dados estatísticos, o outro é uma visão da realidade com cenas. Alguém pediu para falar? Eu vi uma reportagem que no Rio de Janeiro, lá na favela, se uma pessoa não quiser traficar droga, o rei lá o que domina lá a favela mata ele, porque lá todo mundo lá que é da favela trafica droga. Tem umas pessoas que não traficam, mas tem as outras que praticamente tudo trafica droga. Qual que é o seu nome? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, essa é uma realidade que a gente vai tratar daqui a pouco. Isso está muito ligado com a estrutura das periferias. Então, eu vou explicar um pouco melhor para você por que isso acontece, tá? Só que antes vamos passar o vídeo para vocês terem uma visão que já vai ajudar nessa formação da ideia. O rapaz que quer a palavra pode passar para ele. Uma pergunta. Se está num tiroteio e o policial atira numa pessoa inocente, o que acontece? Então, a gente tem vários relatos disso, né? Se o policial atirar em um inocente, ele vai sofrer um processo, que é o que está acontecendo com muitos policiais no Rio de Janeiro. Eles vão para algum atentado e acaba atingindo algum inocente. Vai ter no vídeo que eu vou passar aqui agora, vai tratar. Medidas cabíveis e jurídicas é o processo. Os policiais vão responder pelo processo. Tá joia?
assim são só garotos. Mas aqui, jogar bola se transformou num ato de resistência. Por conta própria, Daniel organiza os treinos de futsal na quadra da única escola pública da região. Sobrevivi nesse bairro desde de criança e, assim, já tive experiência negativa nessa minha vivência aqui, mas acordei e eu luto para que eles não morram aos poucos. Nossa Senhora da Apresentação, o bairro mais perigoso de Natal. Não se vê uma área verde, uma praça. Falta de tudo. Só tem um posto de saúde. Aqui nessa escola existe uma lista enorme, né, de crianças que fica 200, 300 crianças fora da escola, né? Inclusive creches. Creche só tem 2 num bairro de 101 mil habitantes. E sem creche, o que resta é ficar na rua à toa. Muitos dos moradores vivem dos restos da cidade. Carroceiros, catadores de lixo, como é a mulher que se esconde de medo e como eram o marido e o filho, os 2 mortos no ano passado. Aqui um pouco, minha filha. Mata um hoje, deixa outro amarrado pra amanhã. Enfia a rabinha a boca dizendo assim, foi o fulano que matou, cai no buraco, vai morrer também. A capital do Rio Grande do Norte conseguiu terminar o século XX como um dos lugares mais tranquilos do Brasil. Só que nos últimos 17 anos houve uma escalada brutal da violência. A taxa de homicídios passou de 10 para 70 a cada 100 mil habitantes. Natal é disputada por facções do tráfico internacional de drogas. A maioria das mortes são mortes por execução. Nós temos a disputa de territórios entre as facções, a disputa pelo comércio de drogas, e isso vem cooptando vários jovens. No Nordeste, o crime avança também para as cidades menores. Em 2005, 157 municípios com até 100 mil habitantes na região tinham taxa de homicídios acima da média do Brasil. O número subiu mais de 200% em 10 anos. Ninguém. Meio-dia de quinta-feira antes do feriado da Semana Santa. É a única delegacia de Macaíba que tem mais de 90 homicídios por 100 mil habitantes. Quando a violência cresce tão rápido, a estrutura precária de investigação não consegue responder. Ô filhão, dá licença agora é minha vez. O trabalho de Paulo, perito criminal, aumentou tanto que ele precisa fazer laudos em casa. Você se sente frustrado? Sim, porque o objetivo maior da nossa perícia é auxiliar a justiça e a sociedade, né? Porque a perícia criminal é fundamental para reduzir a criminalidade. No Instituto Técnico Científico de Perícia, não há laboratório de DNA, nem programa de computador para identificar impressões digitais encontradas nas cenas de crimes. Quando aparece um suspeito, as digitais têm que ser comparadas manualmente. E são só 23 peritos em todo o Rio Grande do Norte. Você pode até produzir, mas o que esse laudo vai gerar de informação para a investigação? Vai ser um laudo apenas de constatação, simplesmente, ou vai ser um laudo que permita chegar na autoria do crime? E com essa quantidade enorme de perícia, realmente fica impraticável você chegar nessa autoria delitiva. Nós temos que melhorar nossa taxa de esclarecimento. Para isso, temos que investir em investigação e não em patrulhamento ostensivo, que tem sido nossa prioridade historicamente. Há um mês, o Fantástico procurou a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Norte para se manifestar sobre o aumento da violência, mas eles se negaram a dar entrevista. Esta semana, a secretária decidiu falar. São 13 anos sem concurso para a Polícia Militar, 8 anos sem concurso para a Polícia Civil. Então, temos uma tropa velha, diminuta, e enquanto a criminalidade aumenta, o número de policiais diminui. A secretária afirmou que o Estado vai contratar 100 peritos para o ITEP e que também vai, em breve, abrir editais para a contratação de mais policiais. Mas não é só com polícia na rua que se combate a criminalidade. Ninguém acredita, mas um lugar mais seguro ele tem menos polícia, não mais polícia. Voltamos a Jaraguá do Sul, Santa Catarina, cidade menos violenta do país, como vimos no domingo passado. Com a tecnologia, o efetivo da PM em Santa Catarina é menor do que há 6 anos. Um atropelamento acaba de acontecer.
No tablet, os policiais identificam a motorista, fazem fotos da cena do acidente e dali mesmo enviam o registro de ocorrência para a central de polícia. A motorista sai com data marcada para comparecer à justiça. É o que se chama de ciclo completo de polícia. Para o policial também não precisa fazer esse deslocamento para a delegacia, conduzindo e aguardando às vezes uma fila para a entrega desse envolvido. Então, tudo isso é resolvido no local. O atendimento é mais rápido e com isso a gente consegue ficar livre mais cedo para atender outras ocorrências ou fazer trabalho preventivo. Parece funcionar. A delegacia está quase sempre vazia. De dentro do batalhão, a polícia tem os olhos na cidade toda. Câmeras que leem até as placas dos carros para identificar roubos ou clonagens. E aí compara a polícia do Rio de Janeiro com a polícia de Santa Catarina. Parece que tem mais de um século de distância quando você pensa as ferramentas que essas polícias poderiam estar usando hoje. E não é por falta de dinheiro. O dinheiro que tinha sumiu. O ex-governador foi preso, condenado como chefe de uma quadrilha que saqueou os cofres do Estado. Depois de uma década em queda, a taxa de homicídios voltou a subir. Há 46 dias, a vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi assassinada quando voltava para casa. Um crime ainda sem respostas. Como responder se a estrutura de segurança está caindo aos pedaços? A Polícia do Rio usou promoções para compensar os salários baixos e a falta de aumentos. E com isso criou uma distorção. Hoje tem mais chefes do que subordinados, mais sargentos do que soldados. Além disso, para cada coronel da ativa, tem 6 na reserva. Só o pagamento de salários e pensões de policiais consome 95% da verba de segurança do Estado. Ano passado, o investimento em inteligência na polícia foi de pouco mais de R$2 mil. Se o dinheiro é mal gasto, nem R$500 bilhão faz efeito. Em 2014, por mais de um ano, as Forças Armadas patrulharam a favela da Maré. Quando saíram, a comunidade voltou a ser dominada pelo tráfico. Com os mais de R$520 milhões gastos na favela, dava para comprar um colete à prova de balas, uma pistola e um fuzil para cada um dos 44 mil PMs do estado do Rio. E ainda 20 viaturas novas e equipadas para cada batalhão. Nosso entendimento é que a nossa missão foi cumprida, o que não houve continuidade por força de ações planejadas que não foram executadas. O general que comandou a Operação Maré agora é o secretário de Segurança Pública do Rio. Richard Nunes foi nomeado pelo Comando da Intervenção Federal no Estado, decretada pelo presidente Michel Temer. A promessa, R$1 bilhão e 200 milhões para tentar resolver os problemas da segurança. A intervenção foi anunciada há mais de 2 meses, mas só esta semana o dinheiro começou a ser liberado. Carregando! Apontando! Fogo! O pai delas foi um herói. Os desafios não são simples. A Polícia do Rio é a que mais morre no país. Foram 134 policiais assassinados no ano passado. Para proteger os policiais, a polícia tem que matar menos e não matar mais. Pesquisas apontam que quanto mais morrem policiais, mais a polícia mata. Essa resposta é uma resposta genérica para, digamos assim, castigar o crime. Eles nem sabem quem foi o autor da morte. Em vez de tentar localizar o responsável, né, prender ele e submeter ele a julgamento, gera-se mais violência, que por sua vez gerará também, mais adiante, mortes de policiais. Nas áreas dominadas por milícias e outras facções criminosas, todos estão em guerra. Operações policiais param a cidade e fecham escolas. Não se faz operação para trocar tiro, se faz operação para não trocar tiro. Tiro é um fracasso de uma operação. No dia que mataram meu bebê, mataram aqueles 2 rapazes. Estavam vivos. Dava a prender. Mataram todos os 2. A execução ao lado do muro da escola foi registrada por celular. Antes, os policiais tinham disparado na direção da quadra de esportes. 3 tiros atingiram Maria Eduarda. 2 PMs respondem pela morte da menina de 13 anos. A mãe guarda o casaco que ela levava na cintura, furado a bala e ainda sujo de sangue. Estava dentro da escola. Estava na hora certa, no lugar certo, no dia certo, estava dentro da escola, no lugar de criança. O
colégio, né? Que era para estar guardada. E nem tanto foi dentro da escola. Como confiar na polícia se 8 em 10 moradores de comunidades têm medo dela? Se de cada 10 denunciados por crime organizado no Rio de Janeiro, 2 são ou foram policiais? Até que ponto a corrupção tem um papel importante nessa situação de insegurança que o país vive? É central o combate à corrupção. Para isso, é preciso governantes que tenham a disposição de enfrentar a banda podre das polícias e, de fato, contar com o apoio da população. Foi pego em corrupção, foi pego com crime organizado, rua e cadeia. É um dos problemas que a intervenção promete combater. Nós temos corregedorias em cada corporação e temos uma corregedoria geral unificada aqui na Secretaria, que precisam se integrar sistemicamente. Já iniciamos esse processo. Eficácia no tempo de apuração, senão nós corremos o risco até de que essas apurações não sejam efetivas. Aqueles policiais que ficam devem ser valorizados para integrar uma estratégia de segurança com planejamento, palavra-chave para a redução da violência. Há que ter uma mudança de método. A mudança de método simplesmente da política baseada no achismo, na improvisação, na reunião de última hora, do show pirotécnico, para a política baseada no método, na boa gestão que começa com um bom diagnóstico local. O Rio tem até boas ferramentas, um centro de estatísticas que mapeia as manchas criminais. Quando você tem um sistema de informações, onde você sabe que horas, quais são as localidades mais propícias, né, onde tem mais ocorrência de crime, você consegue fazer um planejamento da sua segurança pública e prevenir, porque isso é muito mais barato, muito mais efetivo, muito mais humano do que só uma repressão generalizada. Repressão é importante, mas com inteligência. O Coronel Batista comanda um batalhão responsável por 500 mil de pessoas na zona norte do Rio. Os dados ajudam muito, principalmente se você tem mais da metade das viaturas quebradas. A mancha de furtos ao redor de um grande centro de comércio deu a ideia de instalar uma base ali perto, num prédio que estava abandonado. Tendo pouco recurso, você consegue disponibilizar o melhor recurso para o problema que efetivamente existe. O Rio e o Brasil podem se beneficiar com as experiências que deram certo aqui e lá fora. Soluções milagrosas não existem. À comunidade cabe participar, cobrar e fiscalizar. Só assim teremos alguma chance de viver em paz. Gente, só para vocês saberem o ano e a fonte dos vídeos, o primeiro é de 2017, o segundo é de 2018, do mês de abril, tá? O primeiro é do jornal O Globo e o segundo é do Fantástico. Foi exibido mês passado, eu acho, tá? Só para vocês saberem. Então, gente, são vídeos bem fortes, né, que mostram a realidade do nosso país. Eu queria saber que se alguém já imaginava o tanto que o país é violento, imaginava o número, alguém aqui já chegou a procurar saber? Já? Alguém tem alguma experiência que já viu, já soube? Então, num desses vídeos, a gente mostrou, foi citado o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está no cenário atual como um estado mais violento do país, né? Tanto que está tendo uma intervenção militar no Rio. O Exército está intervindo no Rio por meio de uma medida provisória que foi dada pelo Estado, certo? E, assim, eu queria saber de vocês se alguém sabe como que funciona essa intervenção militar no Rio. Até onde eu sei que eu fui informado foi que vários militares do Brasil inteiro se concentraram principalmente na parte mais litorânea do Rio de Janeiro, onde se encontram
maior concentração das comunidades, e daí várias medidas econômicas e também sanções para ajudar nos recursos financeiros para comprar equipamentos para os militares, para com que melhore na segurança da população, destrua essas barreiras que tem às vezes nas portas das comunidades, e a polícia consiga chegar nos bandidos e consiga melhorar a situação da cidade mesmo e principalmente das comunidades ou favelas. Só um minutinho. Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que a intervenção militar no Rio de Janeiro vai ser efetiva? Ela vai valer a pena? Eu sinceramente acho que na maioria das partes não, porque muitas vezes vai ser só gasto de dinheiro. Quando às vezes morre um bandido lá, já chama mais para o crime, meio que às vezes tem até bandidos de reserva. Isso também só aumenta o medo da população, não só dos bandidos, mas da população da favela, das cidades e de tudo. E às vezes o próprio povo fica querendo expulsar a polícia porque aquilo lá só traz tiroteio, coisa que muitas pessoas, amigos, familiares, pessoas importantes, morram e pode se destruir uma família, um lugar inteiro, só por causa de bandidagem e desvio de dinheiro. Certo. Alguém aqui tem uma ideia contrária à do colega? Eu não perguntei seu nome. Pedro? Alguém aqui já ouviu falar na intervenção? Tem uma ideia contrária do que o coleguinha falou, de que a intervenção não vai ser uma ideia boa? Então, a questão da intervenção militar é isso que o nosso amigo falou. O Estado vai colocar mais policiamento na comunidade. Você quer falar alguma coisa? O que é miliciano? Milicianos? Então, milicianos, eu não vou saber te responder muito bem, mas são facções que tem dentro da comunidade, às vezes a Milena pode até ajudar, são facções que tem dentro da comunidade, e aí eles vão tentar pegar o poder dentro daquele lugar, certo? E aí eles vão fazer de tudo para lutar contra a polícia, eles vão ameaçar a comunidade. Por exemplo, os milicianos, eles batem de porta em porta nas comunidades, pedem dinheiro, levam um monte de gente para o tráfico. Uma facção que toma o poder no morro, certo? Então, voltando para a questão da intervenção, eu estou pegando essa questão porque eu acho que é algo que está no cenário atual e que é para eu poder exemplificar para vocês um pouco mais da questão da segurança pública. Lá, eles vão combater com mais policiamento, com o Exército, vão criar UPPs, mais UPPs. UPPs é Unidade Preventiva de Policiamento, parece. Então, as UPPs, elas funcionam em locais estratégicos nas comunidades para que a polícia possa investigar e combater o crime. Só que o que acontece? Fazendo um paralelo com o vídeo, vocês viram naquela cidade do Rio Grande do Norte que só tem uma escola, 2 creches? Vocês viram aquilo? Que a estrutura da cidade é totalmente ruim? E isso gera o quê? Criminalidade na cidade, não gera? Então, o que a gente tem? A gente tem que combater o crime, o tráfico, só com o policiamento não adianta. A gente tem que combater com infraestrutura, educação, saúde, conscientização da população, porque combater crime, combater arma com mais arma, não é uma medida muito boa, certo? Então, o que a gente tem? Nas comunidades, por exemplo, no Rio, lógico, a intervenção militar vai amenizar a curto prazo, mas a longo prazo isso não vai acontecer. O que a gente tem a longo prazo? A gente precisa de educação nessas comunidades, a gente precisa de medidas que insiram jovens
que imaginam que o tráfico vai trazer uma vida melhor para eles, coloca esses jovens dentro da educação, coloca esses jovens para fazer projeto social. A gente precisa de saneamento nesses lugares, a gente precisa de higiene. Então, isso são medidas que vão acontecer a longo prazo e que vão ajudar nessa questão da criminalidade. Então, o que a gente tem? A gente tem a questão da corrupção. Então, está tudo interligado. Nosso país, não só no nosso, mas em todos os países, é tudo interligado, é tudo ligado. Então, o que a gente tem? A gente tem que a questão da saúde, a questão da educação e da criminalidade, elas estão todas interligadas. Então, o que a gente tem? Corrupção. Quando o dinheiro é mal gasto, quando o dinheiro não é gasto de forma estratégica, de forma planejada, a gente tem que, em algum desses pontos, vai faltar alguma coisa. Em algum desses pontos, o nosso país vai ficar em desajuste. Então, o que a gente vem aqui para falar um pouquinho para vocês hoje? A gente vem trazer uma ideia de que precisamos mudar a realidade desse país. Certo? Nós duas somos estudantes de administração pública, que é um curso que vai, aí para frente, vai ajudar muito, assim espero, na gestão. E a gente vem para trazer um pouquinho disso e para vocês poderem refletir. Como que esse país está sendo gerido? Na minha opinião, eu acho que o que tem que mudar é as leis têm que agir melhor do que está agindo. Porque, vamos dar um exemplo de um adolescente, ele tem uns 16, 17 anos. Ele vai lá, mata uma pessoa, ele é levado para a cadeia e no mesmo dia ele é solto. Então, isso não adianta nada, não adianta colocar mais policiais no local se a lei não age. Eu queria, assim, completar o que o Rodrigo falou, porque eu estava pensando no mesmo que ele falou aqui, e no início você fez uma pergunta, você falou aqui, porque o Brasil é um país que tem tanta violência. Eu acho que o Brasil ele tem tanta violência, porque é o que o Rodrigo disse, às vezes não funciona como deveria funcionar. Né? Hoje você vê no Brasil uma mulher que mata os pais e que no Dia das Mães ela sai da cadeia para poder, porque é Dia das Mães. Então, assim, você vê que as leis, se elas funcionassem melhor, porque de repente você fala, igual você falou aí, né? O país é um país corrupto, muito dinheiro são desviados, poderia ser sim investido em segurança pública, ok. Mas que a gente coloque, suponhamos, 1000 policiais dentro de Lavras. Mas se a lei não funcionar? Porque hoje o policial ele vai ali, como o Rodrigo acabou de falar, né? Prende o cidadão, mas no dia seguinte, ou até mesmo no mesmo dia, né? A gente pode dar um exemplo claro, que a gente viveu aqui na Câmara nesse ano, um cidadão que chegou aqui na Câmara, quebrou tudo que tinha lá na recepção, né? E na hora que eu cheguei na delegacia, eu achei interessante, a gente sabe que não é culpa deles, mas é a lei que funciona assim, quando a delegada perguntou para ele assim, você prefere pagar R$ 1.500, que é a fiança, ou você prefere ser preso? Ou seja, o cara veio aqui, pôs a vida de vários funcionários em risco, né? Poderia ter machucado alguém, quem sabe até matado. Mas se ele pagar os 1.500, ele é livre. E isso eu acho que eu sou contra. Né? Que é o caso da policial lá também, que matou o bandido lá, que estava lá na porta da escola. Ela foi defender os alunos ali, né? E um vereador pegar em Alfenas e falar que o governador que homenageou estava errado. Tem que homenagear, sim. Porque o que ele quis dizer com isso? Que ela só poderia ter feito algo se o cara tivesse atirado. Então, quer dizer, que lei é essa, que país é esse, de que você só reage se fizer alguma coisa com você, ou depois que você já estiver morto? Isso não existe. Então, eu acho assim, que nosso país, nosso Brasil, não só tem que aumentar o policiamento, como as leis têm que funcionar. Porque não adianta nada a gente colocar vários policiais na rua, ter várias seguranças, se a lei não funciona para nada. Porque o que a gente vê isso aí, né, realmente é isso, que é o caso que eu falei no início daquela moça, né? Ela mata os pais e no Dia das Mães sai para as ruas porque é Dia das Mães. Vai entender, né? Então, bem complicado. A questão do poder judiciário no país, ela é bem polêmica mesmo, porque, igual você acabou de falar, a lei está lá, ela serve para punir, mas
na real, não pune da forma que deveria ser, né? Então, assim, também eu gostei muito de vocês terem falado isso, porque a gente nem tinha pensado nessa questão, mas a questão do judiciário no país, ela é falha também. Então, a gente tem que ligar tanto para o executivo quanto para o judiciário, né? A Milena vai completar a minha fala aqui. Só um minutinho. Só tratando um pouco, para fazer vocês raciocinarem um pouco sobre o assunto de encarceramento, ou seja, prisão. Se a gente for analisar todo o sistema, assim, gente, lembrando que eu não estou aqui para fazer que vocês pensem igual a mim, mas é o meu ponto de vista, né? Todo mundo tem autonomia de defender o seu posicionamento, sim. Quando a gente trata de prisão, vocês acham que quando um bandido é preso, ele vai sair diferente como ele entrou? Vocês acham que ele tem uma estrutura adequada ali, uma preparação para que ele possa sair como um cidadão pleno? Porque assim, a gente imagina que ele entra de uma forma, ou ele vai sair pior, ou ele vai voltar para o mundo das drogas que ele vivia, ou do tráfico. Então, quando a gente para analisar todo o sistema, a gente vê que é um problema que está mais embaixo, sabe? Não basta a gente pegar essa pessoa e pôr na prisão. A gente tem que dar uma estrutura para ela, que ela saia realmente assim, sarada, né? Que ela possa sair e possa exercer seus direitos cidadãos. Então, na maioria dos casos, a gente prende, mas quando ela sai, isso são dados estatísticos que mostram, ela sai ou vai para um caminho pior do que já estava, ou continua o caminho do tráfico e das drogas. Porque se você chegar numa entrevista de emprego e o seu patrão vê que você tem passagem pela polícia, ele não vai querer te contratar. Então, a gente vive uma sociedade assim, que é muito preconceituosa, e que é complicado, porque toda essa estrutura ela é falha. Eu não estou defendendo aqui que bandido não tem que ser preso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, ele tem sim que ser preso, tem que pagar com as medidas cabíveis, mas esse processo de encarceramento também tem que ser revisto. Até porque é dinheiro nosso que está lá. Vocês acham que aquele preso que está lá na cadeia é dinheiro público, é dinheiro nosso. Então, se ele chega lá e não sai diferente, ou seja, se o trabalho não é efetivo, não está fazendo o papel que deveria fazer. Na minha opinião, o Brasil só vai melhorar como na Índia, Estados Unidos, vários outros países que permitem a pena de morte. Porque os bandidos, como o Rodrigo falou, ele vai preso, aí logo no outro dia ele já está liberado. Mas vamos supor, em outros países, se você matar, você é morto. Se você transporta droga, você vai preso por tanto tempo. Tem países que você também é morto. Lá no meu bairro, teve um bandido que foi preso, ele fez coisa errada de novo, foi preso de novo, e saiu, fez mais coisa errada, e depois foi preso e saiu de novo. Só que aí depois ele parou de fazer coisa errada. E justamente a gente percebe que, né, que uma vez de prisão não é necessária, ou nem fica preso 5 vezes, sai 5 vezes e está no mesmo caminho. Meu nome é Diogo, e o meu jeito de pensar, eu acho que precisa melhorar na educação, porque a educação já vem de casa ou até mesmo na escola. E o que influencia esse adolescente a matar, a roubar, vem de algum lugar. Ele não nasce já falando que vai querer roubar, vai querer matar. E é isso que eu penso, que vai ser melhorar na escola, na educação, de casa. Justamente isso. De novo, meu nome é Giovanni, e eu não acho que a sociedade impõe um caminho para a pessoa. Por exemplo, se ela nasce numa comunidade pobre, ela não é, por exemplo, obrigada a ir para o caminho do crime. Cada um faz sua escolha. Eu acho que devia ter um maior incentivo para as crianças irem para a escola para sair desse mundo do crime. Então, Giovanni, essa questão é bem delicada, porque, às vezes, a gente olhando por fora, assim, a gente não imagina o quão complicado é viver em uma periferia. Eu tenho até um professor que me deu aula, que ele fez um projeto social no Rio de Janeiro, em uma comunidade que eu não me lembro qual. Ele disse que, se ele morasse lá, nas condições que ele morava, que essa pessoa morava, ele também entraria para o caminho das drogas e do tráfico. Porque, assim, são pessoas que não têm o que comer, não têm escola, não têm saúde. O pai está na droga, a mãe é traficante também. Então, assim, a gente vê que, na maioria das vezes, não é escolha, né? A pessoa não escolhe, está ali, hoje eu vou mexer com droga, hoje eu vou mexer no tráfico. Então, muitas das vezes, tem todo um caminho por trás que desencadeia isso, até mesmo social.
como até a gente viu no vídeo, e, assim, falta de infraestrutura, de base familiar, como o nosso amigo tratou ali, né, que é a educação que vem de casa, a educação nas escolas. Vocês sabiam que apenas 3% da população está na faculdade, na universidade? 3%, né? Então, e cadê esses 97%? Onde que está? Né? Não dizendo que não vai dar gente se não estudar, mas assim, a gente vê que, a nível de Brasil, que é uma população mista, né, e muito grande, muito populosa, 3% na universidade, né, porque, querendo ou não, é um ambiente de disseminação de conhecimento, de senso crítico. Né? Alguém levantou a mão. Mais alguém, gente? Não? Então, eu trouxe uma imagem aqui. Gente, se alguém discordar de qualquer fala minha, sinta-se à vontade para falar, tá? É um ambiente de debate. Acho que todo mundo tem que mesmo defender o seu posicionamento, como o nosso colega defende ali a pena de morte, é a posição dele. Eu, particularmente, sou contra, porque, na minha opinião, violência não acaba com violência, mas sim com a educação. Né? Tem um filósofo que fala que qualquer que seja o tipo de violência, é sempre uma derrota. Né? Essa é a minha visão. Eu acho que pessoas têm que ser pessoas e tem que ter, sim, uma educação. Acho que a educação é a chave, é a mudança de tudo. Eu trouxe essa imagem e vou explicar rapidamente para vocês do que se trata. De um lado, nós temos a unidade de polícia pacificadora, que é como o Brasil age, na maioria das vezes. Coloca lá uma intervenção militar, como está acontecendo, e acha que vai resolver o problema. Vai resolver? Vai, a curto prazo. Dali a alguns meses, a situação vai estar igual ou pior. Então, assim, só a gente vir colocar a polícia é preciso, mas não vai resolver o problema. Na minha visão, não vai resolver. Porque o problema da violência no Brasil, ela está numa situação desde a sua formação, com a colonização. Então, desde que o Brasil foi formado, ele já foi criado com violência, com a escravidão. Tem um autor que diz assim que, se o câncer naquela época era a escravidão, hoje em dia é a desigualdade social. Então, o maior fator gerador da violência no Brasil é a desigualdade social. O que é a desigualdade social? É muita gente com pouco e pouca gente com muito. Né? Então, a gente não tem uma distribuição de renda adequada. Né? Falando um pouco em termos econômicos, da economia, o Brasil ele se desenvolveu numa chamada teoria do bolo. O que é a teoria do bolo? Vamos crescer e depois a gente reparte as partes. O bolo cresce e depois a gente divide. Só que, na realidade, não foi isso que aconteceu. É onde a gente tem essa realidade, onde muitos têm poucos e poucos têm muito. Então, enquanto não houver políticas públicas de qualidade, investimento em educação, saúde, cultura, infelizmente, acho que o nosso caminho vai ser de violência. Aqui, no caso desse lado de cá, do lado direito, a gente tem outra realidade, na qual a gente tem escola pública de qualidade, centro poliesportivo, urbanização, hospital, a polícia também deve ter, mas, além dela, creches e centro cultural. Então, assim, a gente vê que, desse lado de cá, a situação continua a mesma, mesmo com as intervenções. Do lado de cá, houve uma transformação. As casas estão pintadas, tem áreas verdes, praças e etc. Então, assim, eu acho que, mais do que só o policiamento, a gente precisa de estrutura. A gente precisa de desenvolvimento humano. Porque falar só em polícia é muito fácil, né? Mas a questão é que o problema está bem mais embaixo. Como a gente já falou aqui sobre esses assuntos, então, as principais causas da violência são a urbanização. O que é? Houve uma urbanização muito grande, desenfreada no Brasil. Desde a época da migração, o pessoal saiu da rede rural para a urbana, as pessoas foram se concentrando nas periferias. Porque no centro era muito caro, lotes e casas, então essas pessoas ficaram à margem, foram para as periferias. É onde formaram as favelas, causando o inchaço das periferias. Juventude e risco social, o que seria isso? As famílias estão desestruturadas, a criança não tem mais aquele apoio moral, aquela educação ética que se tinha. Os jovens não estão achando, em alguns casos, outros caminhos não ser da droga, do tráfico. Porque, assim, a gente falar em visão de Lavras é uma coisa, mas quando a gente passa para o Rio de Janeiro, São Paulo, que essas comunidades, que são esses municípios e estados maiores, a situação é bem mais complicada. Né? Então, a desigualdade social, que eu já falei para vocês. Outra questão muito importante é o consumismo. Nós vivemos uma sociedade em que o ter é mais importante que o ser.
Ou seja, todo mundo quer aquela blusa de grife que está ali na loja, quer aquele tênis da Nike. Então, a pessoa ela fica assim, nossa, eu preciso disso, preciso disso. Eu não tenho meios, eu vou assaltar, eu vou roubar. Então, assim, é totalmente um reflexo cultural da sociedade brasileira que leva à nossa violência. Corrupção do próprio sistema. A gente vê que no próprio policiamento tem pessoas corruptas que estão diretamente ligadas com a criminalidade. Então, a gente precisa de uma fiscalização também nesse meio de polícias, né? A gente precisa fiscalizar, porque se até a própria polícia está se corrompendo, como que a gente fica, né? Então... E quem que poderia fiscalizar? Então, assim, por parte também do sistema público. Criaria um órgão fiscalizador que tentaria, de algum modo, assim, né, teria que ser criada uma política para isso, para que esses órgãos pudessem ser controlados de alguma forma, fiscalizados de alguma forma. Ineficiência na gestão do gasto público. Muitas das vezes, o gasto público ele é feito de mal forma. Então, a gente tem ineficiência. Muitas vezes não tem planejamento, né? Até mostrou ali no vídeo. Então, que acaba gerando muitos problemas no meio também. E o sistema carcerário, que eu já falei, que muitas das vezes aquele preso encarcerado ele não sai recuperado de lá. E outra questão também, que por fim aqui, o Brasil ele tem um grande problema que ele não costuma agir na prevenção. Ele já age no problema em si, né? Então, assim, a partir do momento que a gente começar a pensar em prevenção, além em termos de gasto público vai ser menor, o gasto que a gente vai ter vai ser menor, do que depois para corrigir o problema já concretizado. Eu termino dizendo que uma frase que eu gosto muito do Mahatma Gandhi, que diz que olho por olho e o mundo acabará cego. Para mim, não se combate violência com violência. A educação é o caminho. Como você citou que você falou que violência não se trata com violência, então você é contra o porte de arma? Então, essa é uma questão assim emblemática. Eu ainda não tenho um ponto de vista concreto sobre isso, mas assim eu acho que, em certa forma, é justo que o cidadão, a quem escolher ter, tenha. Por que não, né? Porque quem quer ter vai ter de qualquer forma, seja de forma legal ou ilegal. E, na maioria das vezes, a gente fica à mercê dos bandidos, a gente não tem como se defender, etc. Mas, assim, não é que com o porte de armas legalizado que a gente vai sair matando, né? Tirando para todo lado. Não é assim que funciona. Mas, assim, eu não sou contra. Acredito que possa ser bom, sim, para a sociedade. Mas, pensando em um lado crítico, eu acho que muitas pessoas não têm maturidade mental e psicológica para ter o porte de arma. O fulano vai falar, já vai atirar nele. Então, assim, o porte de arma ele vai ser interessante na medida em que, para você obtê-lo, você vai passar por todo um sistema de investigação sobre você, sobre o seu psicológico. Daí, sim, se você tem condições para tê-la. Mas antes, para você ter o porte de arma, você precisa passar no exame psicotécnico, certo? Sim, só que eu ainda acho que o psicotécnico ele apresenta muita margem de falha. Então, teria que assim, ser bolado um outro sistema para tentar ver, sabe, se a pessoa está apta ou não em tê-la. Mas não que eu seja contra, eu acho que eu sou a favor, sim. Alguém, gente, tem algum levantamento, alguma coisa contra tudo que eu falei? Pode falar. Ah, que ótimo. Mais alguém? Então, gente, eu acho que eu fui muito mal educado, não me apresentei no começo. Meu nome é Milena, estou aqui junto da Beatriz. Nós somos estudantes de administração pública. Eu me coloco desde já à disposição de vocês, acerca de qualquer dúvida que vocês tenham, de ajuda que vocês precisem. Eu estou à disposição. Eu quero agradecer vocês pela atenção, né, pelo tempo desprendido para estar aqui com a gente. E espero ter acrescentado de algum modo para vocês, né, e dizer que assim, eu fico muito feliz em saber que está existindo esse projeto aqui em Lavras, né. É isso aí, obrigado, boa noite para vocês, até logo. Eu gostaria de agradecer a Milena, Beatriz, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo a esta casa. E eu já vou passar diretamente para o Diogo, tá? Até 8h30 a gente já termina.
Oi, oi. Oi. E aí, gente? Beleza? Boa noite. Meu nome é Afonso. Eu sou estudante da UFLA, de Administração Pública. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a questão dos índios aqui no Brasil, né? O que está previsto na Constituição, que é direito deles, o mais importante do que isso, o que está a realidade, né? Que os índios estão passando. E assim, é um clima meio ruim, né? A gente acabou de falar de segurança, é um assunto pesado, né? Bastante, assim, é difícil, pelo menos eu fico muito triste quando a gente enxerga a situação do Brasil desse jeito, né? E os índios não escapam dessa violência, desse atraso que a gente enxerga no Brasil. Eu queria começar perguntando para vocês, algum de vocês sabe se vocês têm descendência indígena? Vocês sabem? 1, 2, 3, quem mais? Só 3, 4, 5, 6. Isso é para mostrar para vocês e para a gente ter certeza que, assim, querendo ou não, todos nós temos um traço genético indígena. Eles são os povos originários aqui do Brasil, né? Eles estavam aqui bem antes dos colonizadores portugueses. Então, acaba que, assim como os escravos vindos da África, a gente também tem muita descendência indígena. Pode não parecer, mas eu também tenho descendência indígena. A mãe do meu pai, a minha avó, no caso, ela é indígena. Sim, ela é uma... chama Puri, a tribo. É só uma curiosidade mesmo. Então, vamos começar. A população indígena. Atualmente, a população indígena corresponde a 0,5% da população total do Brasil. É muito pouco. É uma parcela muito pouco. É muito pequena. São só 896,9 mil indígenas, que equivale exatamente a 0,44% da população total. Isso são dados do IBGE. E em relação a etnias, ou seja, a culturas indígenas, porque índio não é tudo um só, existem culturas indígenas diferentes, que variam por causa da localização geográfica, entre outras coisas. São 305 etnias identificadas diferentes, ou seja, pensa, 305 línguas diferentes, 305 tipos de culturas diferentes. É uma variedade muito grande. A maior delas é a ticuna, com 7% da população indígena total. Então, a questão da distribuição geográfica. Os índios eles estão distribuídos em todo o território brasileiro, completamente no território brasileiro inteiro. Mas é claro que em algumas regiões existe uma concentração maior. No caso, a maior concentração que a gente vai encontrar é na região norte, que é o Amazonas, que é aquela parte menos urbana, né, tem menos cidade, então ainda existe muitos povos indígenas lá. Aí tem o valor de 342 mil, que é o número de população indígena na região norte. A região sul, por outro lado, é a região que menos apresenta o número de indígenas, com apenas 78 mil. E do total de indígenas do país, 502 mil vivem na zona rural e 315 mil habitam as zonas urbanas. Ou seja, existem sim índios que moram na zona urbana e nem por isso eles deixam de ser índios. E existem, a grande maioria, moram na zona rural, que são as reservas, as demarcações que eles têm direito constitucional. Aqui é um mapa com os dados do IBGE. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver muito bem aí de longe, mas quanto menor é a bolinha, quer dizer que menor é a concentração dos povos indígenas. Então, onde a gente tem, aqui na região norte, no estado do Amazonas, onde a gente pode ver, existem bolinhas vermelhas muito grandes. Então, quer dizer que a concentração de povos indígenas lá é maior. Em relação ao sul, a gente pode ver que apresenta também a concentração de povos indígenas, mas bem menor. Garantias constitucionais dos povos indígenas. Oi?
Ah, não é comigo, não? Desculpa. Então, assim, o índio também é um cidadão brasileiro e, como cidadão, ele também tem o direito a usufruir de garantias do Estado, assim como nós. Segurança, educação, entre outras. Cultura, né? Proteção à cultura. E existia uma ideia muito diferente do que a gente tem hoje. Antes da Constituição de 88, que acho que todo mundo sabe, em 88 foi feita uma nova Constituição para o Brasil, que é a qual a gente vive regido por ela até nos dias de hoje. Em 88 tiveram muitas mudanças. Antes disso, se pensava na cultura indígena, se pensava não vou conseguir falar essa palavra, mas é uma cultura assimilacionista. Ou seja, a gente não pensava que o índio tinha direito de ser índio e que ele tinha direito o direito à cultura dele. A gente pensava que um dia ele tinha que parar de ser índio e entrar dentro da cultura dita brasileira, né? Pode falar, perdão, seu nome também, por favor. Pedro, foi os portugueses, na verdade. Nossa, tá aí alto. Pedro, meu nome, prazer. Na verdade, foi os portugueses que trouxeram as doenças pro Brasil, não foi? Foi. No caso, os primeiros habitantes eram os índios, não era? Isso, os povos originários aqui do Brasil, né, da terra de Santa Cruz, Vera Cruz, perdão, que era assim chamada antes de chamar Brasil. Se continuasse só os índios só, e eles não tivessem vindo, não ia ter doença nenhuma. Não, claro que assim. Não, mas ia ter menos, não ia? O problema da doença é o seguinte, aí é uma questão biológica, quando a gente vive em um ambiente com determinadas bactérias e vírus, a gente tem a gente se acostuma e a gente se adapta àquilo. O problema é que eram regiões continentais muito diferentes, então eram outras bactérias, outros vírus, outras doenças. O problema foi essa diferença de doença. Então era uma coisa que o índio não sabia tratar, era uma coisa que o corpo do índio não estava preparado para receber, entendeu? Porque é um país quente, diferente das doenças que vão se encontrar em um país frio. Então o problema foi justamente esse. Assim, além das doenças que já tinham aqui, trouxe novas que os índios não estavam habituados a lidar. Então, por exemplo, eles não sabiam que erva curava, eles não tinham os anticorpos para isso, entendeu? Por isso que matou... Na verdade, morreram muitos índios nessa época, não foi? Por conta das doenças? Por causa de doença, sim. Até eles mesmos não sabiam como tratar a causa da doença, porque para eles era diferente, né? Era uma coisa que eles nunca tinham visto. É verdade. Bem colocado. Os portugueses, além da violência, claro, que eles exerceram sobre os índios, a questão das doenças que eles trouxeram dentro dos navios também matou muitos indígenas. Como eu estava falando, então, essa questão da cultura assimilacionista. Então, eu não sei, para mim parece um pouco absurdo, mas antes se pensava exatamente assim, que os índios, uma hora, iam deixar de ser índios. Eles iam adentrar nessa cultura dita, como eu falei, brasileira. Então, a partir de 88, isso foi mudado. Então, a gente abandonou essa perspectiva assimilacionista, que entendia que os índios eram uma categoria social transitória, ou seja, ele não vai ser para sempre índio, fadado ao desaparecimento, ou seja, uma hora os índios iam desaparecer. A chance de encontrar um índio no século XXI? Oi? Se há chance? Existe, claro. Assim, a gente não tem muito esse contato, porque quanto menor o município, acaba sendo mais difícil, né, a gente encontrar. Mas existem índios, eu até posso voltar, existem, igual eu falei, vivendo na zona urbana, existem 300 mil índios habitam a zona urbana. Então, assim, existe sim. Claro que, voltando um pouquinho mais, é só 0,5% da população total do Brasil. Então, é uma parcela muito pequena. Por isso, é difícil a gente encontrar. Só mais uma pergunta só aqui, rapidinho. Pode falar. Tem índios até hoje que mantêm sua cultura antiga, não tem? Tem, claro. Continua do mesmo jeito que vivia antes, vivendo do mesmo jeito, no mesmo habitat que eles queriam, tipo, na selva. Isso. Tipo, na Amazonas tem índio, não tem? Tem. A maioria já vi dos até índios... na TV. Tem. E acontece até brigas de índios contra fazendeiro por conta de terra, entendeu? Aí você já está adiantando a palestra aqui, eu vou chegar aí ainda. Desculpa. Não, estou brincando, mas isso é uma questão muito importante, que é a parte da realidade que os índios vivem hoje em dia, que é essa briga deles quererem a terra deles, que é de direito deles e é deles, mas por causa de uma questão capitalista, de lucro,
eles são mortos, eles são assassinados, violentados, para que os ruralistas, né, que a gente chama assim, os fazendeiros, possam conseguir plantar mais, ter mais gado. Um dia, vendo no jornal, certos índios não são muito aproximados de chegar perto de nós, da raça humana. Então, é que a gente tem essa visão como se o índio fosse muito diferente. Mas, assim, se você entrar um pouco mais nesse mundo assim, para ver e pesquisar, tem muitas tribos indígenas que têm televisão, que têm internet, sabe assim, eles assistem futebol. Esse tipo de coisa não quer dizer que eles deixam de ser índio, entendeu? É uma troca de culturas, não uma imposição de cultura, entendeu? Mas, assim, como eu disse anteriormente também, são 300 etnias diferentes, ou seja, são quase 300 línguas indígenas diferentes, 300 culturas diferentes. Então, tem, sim, tribos que não mantêm um contato com o mundo exterior menor, e tem tribos que são mais atualizadas, usam internet, televisão, etc. Varia muito. Só mais uma pergunta aqui rapidinho. Os índios são alfabetizados, não são? Hoje em dia? São. Por conta de escola, professores, algo do tipo? Eu vou falar disso também. É muito importante a questão da... Os índios, como eu falei, são cidadãos também, então eles têm direito à educação, à saúde. E... Tem gente que visita algumas tribos, não tem? Tem, claro. Pesquisadores, muitas pesquisas acadêmicas fazem entrevistas com os povos indígenas. Eu não sei se vocês são habituados a ver, mas SBT, Globo, tem sempre alguém fazendo uma excursão, né, aventureira para meio da Amazônia, para passar uma semana com tribos indígenas. Mas a colonização portuguesa, em relação ao assassinato dos índios, foi bem mais leve. Matou muito, mas foi bem mais leve em relação aos espanhóis com os ameríndios, não é? Olha, eu não tenho certeza em te falar isso, mas o que eu sei de história é que os espanhóis foram muito mais violentos, na questão da exterminação da cultura indígena. Porque o Brasil, ele tentou escravizar os povos indígenas, né? Não deu muito certo porque, na época, até se fazia uma piada que índio era preguiçoso. Mas é que a cultura indígena, os homens não têm esse hábito de trabalhar. As mulheres que faziam o cultivo da mandioca, milho, etc., e os homens caçavam eventualmente e guerreavam. Então, os espanhóis assim tentaram muito pouco, e eles realmente foram bem mais violentos que os portugueses nesse sentido. Mais alguma pergunta, gente? Até agora? Assim, vocês estão... não problema nenhum vocês perguntarem, mas é que tem muita coisa que eu vou falar ainda. Aí, às vezes, fica meio repetitivo. Aí, assim, se quiser só esperar um pouquinho, que às vezes eu falo e a gente não precisa parar tanto. Mas, igual eu estava falando, então, a partir de 88, acabou essa ideia que índio é uma cultura transitória. A partir de 88, né, a Constituição de 1988, passou-se a entender, então, que o índio tem o direito de ser índio e tem o direito a um pedaço de terra para ele exercer a sua cidadania indígena. Então, também uma diferença foi os direitos dos índios sobre a sua terra. Então, anterior à criação do próprio Estado, o índio tem direito à terra brasileira, e me embolei tudo, reconhecendo o fato histórico de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. Então, eu esqueci quem falou, mas os índios são os primeiros ocupantes do Brasil. Então, a terra é deles por direito. Então, os índios, pela Constituição, eles têm direito à diferença. Então, eles têm direito a ser reconhecidos como índios e exercer a cultura deles de indígena. E eles têm direito à terra, que são os direitos dos índios que tradicionalmente ocupam essa terra. Então, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles habitadas em caráter permanente. Ou seja, aquela terra que culturalmente, ao passar dos anos, aquela tribo indígena habita, é dele por direito. E não se pode, o Estado não tem direito de tomar, ou qualquer outra pessoa, um particular, tem direito de interferir na terra do índio. E, além desses dois direitos, existem algumas passagens durante a Constituição que também falam sobre a responsabilidade do Estado para com os povos indígenas. Uma delas é a responsabilidade de defender judicialmente os direitos dos povos indígenas. Então, o Estado tem a obrigação de defender os povos indígenas. O Estado tem a obrigação de legislar sobre a população indígena.
O Estado tem a obrigação de processar e julgar a disputa sobre os direitos indígenas. O Estado deve proteger as manifestações das culturas populares, inclusive a indígena. Ou seja, o Estado tem que defender que a cultura do índio seja protegida e seja exibida, assim, digamos. E respeita a utilização das suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. A questão que, perdão, de novo, não lembro quem comentou, mas os índios têm direito, sim, à educação, mas eles também têm direito a usar a sua língua materna e utilizarem de próprios processos de aprendizagem que muitas vezes são tradicionais da tribo deles. Pode falar? Tem ONG que protege os índios, não tem? ONG? Tem porque muita eu ONG. também vi isso na TV. Porque por conta dos índios estar sofrendo, por esse negócio de território, de terras, entendeu? Fazendeiros tentam pegar as partes deles para plantação, para colocar gado, algo do tipo, e eles sofrem com essa história, entendeu? E eles antes não tinha ninguém que proteger eles. Uma pergunta: como que é o nome da ONG que protege os índios? Então, quando a gente fala em ONG, perdão, assim, são muitas mesmo. Eu não vou saber o nome. Quando eu estava lendo a respeito para dar essa aula, diversas vezes aparece em nome de ONGs. Mas, diferente da ONG, eu já ia falar sobre, existe a FUNAI, que é a Fundação Nacional dos Índios. Só que ela não é uma ONG, aí ela é uma organização do Estado brasileiro, que ela trabalha junto com o Ministério da Justiça para garantir aos povos indígenas alguns direitos que são deles por direito. Então, assim, o mais importante não que as outras ONGs não sejam, mas assim, a FUNAI tem um destaque maior por ser uma instituição do Estado brasileiro. Então, por exemplo, cabe à FUNAI promover estudos de identificação e delimitação. Ou seja, é de responsabilidade da FUNAI identificar quantas etnias indígenas existem, quantos povos indígenas existem no Brasil, no território brasileiro, e onde eles geograficamente estão espalhados. Demarcação, ou seja, a FUNAI também é responsabilizada por demarcar, por separar e registrar as terras que esses índios habitam, regularização fundiária e registros de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, além de monitorar e fiscalizar essas terras, essas culturas, essa comunidade indígena. Aí tem uma questão muito interessante também a respeito da FUNAI, que no início da década de 90 aconteceram coisas que marcaram radicalmente a política indigenista oficial brasileira. Até então, todas as ações relativas aos povos indígenas estavam sob a exclusiva gestão do Ministério da Justiça, como eu disse, via Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI. Só que, a partir de 4 decretos presidenciais promulgados no ano de 91, a maioria das ações da FUNAI foi absorvida, total ou parcialmente, por outros ministérios e órgãos federais. O que isso quer dizer? Por exemplo, antes a FUNAI, que era responsável pela educação, pela saúde, pela proteção desses índios, agora ela tem as suas funções destrinchadas. E, por exemplo, a educação não é mais pela FUNAI, mas agora ela é de responsabilidade do Ministério da Educação. A proteção não é mais dos índios, não é mais responsabilidade da FUNAI, agora ela é a responsabilidade do Ministério de Defesa. Enfim, é um exemplo. Então, isso prejudicou muito a FUNAI. Então, o que aconteceu? Houve uma fragmentação, o que eu acabei de falar. Órgãos distintos dos ministérios federais passaram a realizar essa tarefa de uma maneira muito ruim, porque eles tratam os índios de uma maneira generalizada, como se eles estivessem numa situação de um cidadão que vive numa zona rural, numa zona urbana, perdão, nas cidades. Isso é uma coisa ruim. Então, eles não dão a devida singularidade para a questão indígena. E aconteceu uma sobreposta, que a gente fala, quando, mesmo não sendo função da FUNAI, ela tem que fazer essa função porque o outro ministério não faz. Então, assim, ficou uma... então, isso... perdão, peço só para ler essa parte que eu deixei para trás. Então, tais medidas, ou seja, essa fragmentação e essa sobreposição, retiraram da FUNAI grande parte das suas principais atribuições, que produziram uma situação nas quais as políticas públicas para os povos indígenas, até os dias de hoje, vêm sendo conduzidas e executadas de uma maneira muito ruim, uma maneira muito precária. Tem chance da gente dominar o... Como fala? Não, dominar não.
Dominar o terreno indígena. Perdão, o que diferença? Como assim? Eu não entendi. É tipo assim, nós pegar a terra deles. Alguma chance? Não, isso é... Então, constitucionalmente, isso não existe, porque a terra é de direito deles. Assim, a não ser que você consiga provar por lei que você é um indígena também, por exemplo, você tem ancestrais e você tem sangue, né? Você participa de alguma maneira daquela cultura, você não pode usufruir daquela terra de maneira nenhuma. Ela é protegida por lei e ela é só daquele povo indígena. Mas se meu chamo Rodrigo. Mas se é protegida por leis, por que a maioria das vezes tem índios protestando contra... fala que tem pessoas pegando a terra deles? Então, aí a gente volta à questão de Brasil, que até vocês discutiram bastante aqui anteriormente, que o Brasil tem uma Constituição muito bonita e leis que parecem ser muito eficientes, mas isso não acontece. Porque não adianta nada a gente escrever uma coisa num pedaço de papel e esperar que ela aconteça. A gente precisa de fiscalização, proteção, de um cuidado maior. Então, o que acontece é isso. Está num pedaço de papel, fala assim, a terra é dele. Aí vem um cara com uma arma de fogo e fala, não, a terra é minha. E o Estado fecha o olho para isso, né? Assim, faz desse processo devagar, moroso, que a gente fala, né? Então, acaba ficando... Os índios ficam à mercê, né? Eles não têm o que fazer. Assim, fazem, né? Tem vários protestos que aconteceram em 2016. Até hoje acontecem movimentos, a própria FUNAI organiza, ONGs, igual o nosso amigo falou, que lutam por isso. Vamos supor, assim, uma pessoa normal chega com uma arma de fogo nessa tribo e quer pegar as terras. E esses índios, eles matam essa pessoa. Eles vão ser punidos da mesma maneira que se uma pessoa tivesse matado outra? Ou eles têm punições diferentes? Não, igual eu falei, os índios, assim como qualquer outro cidadão, ele é regido pelas mesmas leis e pela Constituição Federal. Só que, aí nesse caso, é bem específico, porque aí a gente tem que analisar... a intenção, por exemplo, se o rapaz tinha intenção de matar todos os atos dele, então assim, eles vão responder judicialmente como qualquer outra pessoa responderia se tivesse feito. Caso o índio mata um animal que está em extinção e ele não sabe? Você vai me desculpar, mas eu não faço ideia do que acontece. Assim, eu acho que é uma situação que não deve acontecer frequentemente, mas pelo jeito que é a fiscalização e o interesse que o Estado tem sobre os indígenas, eu acho que se ele matar nem vai ficar sabendo, viu? Mas, na verdade, os índios matam animais, não matam, porque é a fonte deles sobreviver, é o alimento deles. Ele já foi criado nessa geração, entendeu? Porque eles vivem na selva. Lá não tem muito o que fazer. Eles vivem com o que eles conseguem comer, entendeu? É verdade. Eles pescam muito, caçam, plantam. Frutas, algo do tipo. Tudo do direito deles. Só que animais comestíveis. É diferente. É diferente porque os índios têm uma cultura de harmonia, né? Por exemplo, eles não exploram a terra. Eles a tratam, assim, usando um termo até uma coisa poética, com carinho, assim, com amor. Eles dão amor à terra. Então, eles não, por exemplo, eles não caçam o animal a ponto de extinguir. Eles não usam a terra a ponto de matar ela, né? Deixá-la sem nutriente. Eles não caçam os peixes a ponto de atrapalhar na reprodução. Então, assim, é por isso que eles têm esse direito e é por isso que eles conseguem viver, porque eles trabalham em harmonia. E eles fazem tudo na intenção de ajudar a natureza, só. Claro. Porque eles é uma pessoa que eles sabem que eles vão precisar daquilo por gerações e gerações. É verdade. Não é só eles, como filho deles, os mais velhos já crescem incentivando as crianças que estão vindo por geração em geração. Eles têm essa consciência. Você Obrigado. tem razão. Se eu provar que eu sou descendente do índio, de algum indígena, eu posso ir lá e... Viver na terra com eles. Viver na terra, posso? Se você, assim, tribos indígenas, eles são sociedades. Eles podem aceitar que você viva com eles, mesmo você não sendo indígena, se você está nesse sentido. Mas, se você conseguir provar sim, você pode, claro.
vamos continuar aqui, gente, senão a gente não termina isso hoje. Então, agora falando um pouco da realidade dos povos indígenas, a gente vê que não é assim. Sabe, a gente fala de... Tem muita gente que fala que a reserva dos povos indígenas atrapalha a agropecuária, atrapalha a exploração do terreno brasileiro. Isso não é verdade, porque a realidade é essa. São gados, né, fazendas extremamente grandes, e o que é dado para os índios é uma parcela muito pequena da mata, né, da terra. Então, ferramentas de demarcação. A gente vê os índios, né, lutando com o seu arco e flecha, o governo com a caneta, e os ruralistas, como todo mundo já falou aí, armados e querendo terra também. Então, tá vendo? Propriedade do agronegócio, e um índio morto no meio de uma cerca, representando essa violência que eles sofrem e essa perda das terras. E então, tem uma campanha, né? Vários artistas se sensibilizaram, ONGs se sensibilizaram. Essa campanha é recente, chama Demarcação Já. Foi feita uma música, eu acho que não vai dar tempo de passar. Se eu passar, será que dá? Não dá, né? 8h30 já. Enfim, depois, se vocês quiserem escutar, é só jogar Demarcação Já na internet, que vai aparecer. É um vídeo de 10 minutos. É uma música bastante legal, fala da cultura de várias tribos indígenas, do sofrimento que eles estão passando, de como é bonita a cultura indígena e da importância da gente ajudar e deixar o espaço deles, que, assim, se a gente parar para olhar de verdade, é um espaço muito pequeno que eles precisam e que eles querem. Então, agradeço a todos pela atenção. Eu acho que eu termino aqui a palestra. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor a situação dos índios aqui no Brasil. E é isso. Alguma última pergunta? Não? Boa noite a todos, então. Pessoal, eu agradeço a todos. Eu vou pedir o Giovanni para encerrar, mas eu vou pedir o Giovanni para falar, mas eu mesmo vou falar. Eu tinha esquecido que quinta-feira que vem é feriado. Então, a gente vai cancelar realmente a reunião mesmo, deixar cancelado, quarta-feira que vem, e vamos passar para a próxima quarta, e a gente vai fazer 2 palestras mesmo. Então, eu peço que vocês cheguem no horário, porque, de repente, você fala assim, mas é muito longa a palestra. Mas eu acredito que, por exemplo, se todos chegarem no horário, que é 6h30, a gente não tem um atraso para poder ficar começando a palestra, porque o que atrapalha muitas vezes é o horário que atrasa da gente começar. Se a gente começar às 6h30 em ponto, então na próxima reunião a gente vai começar às 6h30 em ponto. Se tiver um aluno aqui, a gente já vai começar, ok? E em junho, gente, a gente já vai marcar a próxima gincana, viu? E aí eu vou passar para o Rodrigo e eu vou pedir para vocês não ir embora, porque a Milena quer tirar uma foto com todos vocês junto. Aí o Giovanni encerrando, vocês vêm aqui tirar foto e já pode ir embora, ok? Lembrando que quem não tem o pai que leva em casa, aguarde, por gentileza. Muito obrigado. E obrigado, Diogo, pela palestra. É Diogo? Afonso, desculpa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Alfonso, a Milene e a Beatriz pelas palestras de hoje. Agradeço a cooperação de todo mundo com as palestras, as perguntas. Acho que foi bem produtivo hoje. E pelas bênçãos de Deus, declaro essa reunião encerrada. Boa noite. Obrigado. Pessoal, enquanto vai saindo o ar ali, vamos todo mundo ali para frente rapidinho, para a gente tirar uma